Olá, muito boa tarde. A TV Assembleia transmite ao vivo, a partir de agora, a reunião da Comissão Especial de Fiscalização de Infraestrutura da BR-101, BR-262 e Rodovia do Sol. O colegiado é presidido pelo deputado Gandini. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Nossos deputados Lucas Escaramuça, que está aqui à minha esquerda, e o deputado Alcântara Filho, à minha direita. Declaro abertos os trabalhos da comissão, havendo número legal. Criada pela Resolução 8.619, de 8 de fevereiro de 2023, a comissão tem como objetivo fiscalizar a situação, planejamento, contratação e execução das obras de manutenção, melhorias e duplicação das rodovias 101, 262 e também da Rodovia do Sol no estado do Espírito Santo. Eu vou dispensar a leitura da ata da reunião anterior e passar diretamente aos nossos trabalhos, mas antes registrar as presenças que nós temos aqui. Estão conosco aqui o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, o secretário Fábio Damasceno, que está conosco. Está onde? Está aqui. Convidar para compor conosco a mesa. Também registrar a presença do senhor Geraldo Dadalto, diretor-presidente da Rodosol, está aqui conosco. Também presente, eu vou arriscar o nome, hein? Mamoru Komatsu, ok. Diretor técnico da ARSP, ok. Que é a Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo. Aurélio Meneghelli, mais fácil de falar, Aurélio, do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo, DR. Também temos a presença do secretário de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Vila Velha, presente conosco. Também o secretário de Postura e Trânsito da Prefeitura de Guarapari está aqui conosco, Luiz Carlos Cardoso Filho, agradecer a presença. E também a Associação de Moradores de Vilagem do Sol, Lucileia Rangel, está aqui conosco. Lucileia? Está registrada aqui, mas eu acho que ela deve estar ali fora. A ideia nossa aqui, na reunião de hoje, a gente está recebendo o secretário de Estado, né, e Mobilidade, o senhor Fábio Damasceno, para falar sobre a atualização do contrato da concessão da Rodovia do Sol. Nós sabemos que ele está com prazo, né, finalizando esse ano, e eu tive uma conversa informal com o secretário sobre quais são as perspectivas, mas é importante a gente tornar as discussões, né, que estão sendo feitas públicas, para as pessoas, né, poderem participar e, dependendo do caminho que for adotado e escolhido pelo Estado do Espírito Santo, dialogado com as partes, a gente poder contribuir também com esse caminho, né? Se a gente vai avançar para o modelo novamente de concessão, se o Estado vai encampar, como está falando da BR-101, quais são as perspectivas em relação, caso haja uma nova concessão de infraestrutura, o que pode ser feito. Enfim, essa é a ideia hoje da nossa reunião. Eu vou também registrar a presença de Romildo Scauser, secretário adjunto de Postura e Trânsito de Guarapari, está aqui conosco. Verival Pereira, analista de regulação da ARSP, está aqui conosco. Gustavo Messon, nosso procurador. São esses os registros iniciais. Vou passar antes aos deputados, logo depois eu já vou passar ao secretário para a gente iniciar a explanação. Deputado Alcântara. Boa tarde a todos. Nosso presidente, deputado Gandini, vice-presidente, deputado Lucas, cumprimentando as autoridades presentes na figura do secretário Fábio, toda a população presente na presença da Lucileia, representando a Associação de Moradores de Vilagem do Sol, e todos que nos acompanham pela TV Alice. Nesse momento, vamos somente registrar mais uma vez a importância desse tema, essa importante comissão. Nós temos tratado aí das principais vias do nosso Estado
e que são fundamentais para o desenvolvimento e para a segurança das famílias capixabas e da economia capixaba. Portanto, espero dessa que também é uma importante via, já debatemos muito a BR-101, e essa é uma outra importante via que está prestes aí a ter uma nova intervenção do Estado ante o término do contrato, que nós tenhamos, portanto, aí, muita informação aqui para nós, deputados, para esta casa, mas principalmente para a população capixaba, através do secretário e dos demais atores, e que possamos aqui nos colocar à disposição desse importante debate, no sentido de colaborar para que o melhor seja promovido em favor das famílias, em favor dos capixabas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alcântara. Só registrar antes a presença da dona Emma Machado, que é presidente da Associação de Moradores de Ponta Fruta. Está aqui conosco também, assim como Lucileia Rangel, de Vilagem do Sol. Vamos passar ao deputado Lucas. Bom, hoje eu tenho um compromisso em Linhares que a gente não pode deixar de ir. Tenho que ir para Linhares hoje para estar lá às 17h30 e volto logo amanhã bem cedo para ir para Cachoeira do Itapemirim. Então, olha a importância, eu já estou atrasado, e olha a importância do diálogo dessa comissão, né, e de todos vocês aqui. Então, é uma honra ter todos vocês aqui hoje conosco novamente. Parabenizar mais uma vez o nosso presidente, o Gandini, que tem levantando essa bandeira com muita sabedoria, com muita serenidade já há um bom tempo. A companhia hoje do Alcântara e a presença hoje importante do nosso secretário Fábio Damasceno. O governo do Renato, o governo do Estado, não tem deixado em nenhum momento, quando é demandado, de estar conosco aqui em qualquer comissão que esteja. Semana passada tivemos audiência pública de agricultura e estava aqui o secretário de Estado também. Então, isso é extremamente importante, né, para nós, que a gente vê as coisas avançarem e avançarem de forma coletiva, harmônica, sem que a gente tenha que dar passos para trás para reentender isso junto com a Casa Legislativa. Hoje, o tema específico, né, vai ser tratado aqui, não é a BR-101, mas a BR-101 para nós aqui do Norte é um diálogo, Damasceno, assim, que a gente, como a gente disse na passada, para mim representa hoje a âncora do Estado do Espírito Santo, porque lá no Norte a gente está falando de um porto em Aracruz que é o ápice do desenvolvimento, das oportunidades, né, a nível de Brasil, digamos assim, né. Aí depois nós temos um aeroporto regional em Linhares, que vai é entrada de inovação, de talento e é a saída de tudo que tem de bom de nós, desde da agricultura, à indústria, à prestação de serviço, de toda aquela região. Eu falei que por Linhares nós não vamos, através daquele aeroporto, entregar o que Linhares tem de melhor ao norte, mas o que Minas tem, o que a Bahia tem. E aí, de repente, a gente tem a BR-101, né, a ECO-101. Então, assim, isso é algo que a gente precisa de ter muita atenção. Então, eu parabenizo o presidente da Assembleia por isso, eu parabenizo o governo por tentar. Tivemos, no início dessa semana, uma informação importante, que é a entrada do TCU nesse diálogo, né, secretário? E gostei, porque o TCU já apontou, já sinalizou, já apontou na mesa de conciliação um assento ali para o governo do Estado. Eu acho que isso foi importantíssimo. Pela primeira vez eu vi em valores as informações começando a sair, de possíveis indenizações, sugestão aí, né, de indenização por parte da concessionária no valor de 600 milhões, salvo engano, e o governo já sinalizou que isso para ele não é possível, que para nós também nós já discutimos que a gente não consegue enxergar isso, mas a gente já vê as coisas com clareza se desenvolvendo, o que é importante. E deixo aqui, presidente, já também um diálogo para ser tratado junto com o governo, né, e talvez até sugerido por Vossa Excelência, pelo presidente da Casa, junto ao TCU também, por que não essa Casa ter um assento nessa mesa de diálogo, não querendo se investir em algo que é exclusivamente do Executivo, não, mas que qualquer concessão futura, nós temos 2 anos, pelo que a gente sabe, né, para tratar dessa rescisão contratual, dessa repactuação, ou não,
e estamos 2 anos depois futuros para repactuar novamente. Isso vai cair, vai chegar aqui na Assembleia Legislativa. Então, se ele vai chegar aqui, por que talvez não o presidente da Assembleia Legislativa ou o nosso deputado que preside a comissão participar desse diálogo intensamente, tendo um assento talvez até também nessa mesa de conciliação, nem que seja amigos curi, né? Nem que seja como amigo do Estado do Espírito Santo, do povo capixaba, do governo. A gente não precisa nem se manifestar, né, se for o caso. A gente só quer compartilhar disso e estar inserido nisso. Então, que todos tenhamos aí uma tarde importante, profícua e produtiva. Agradeço a participação de todos nessa Casa de Lei hoje, tá bom? Obrigado, deputado Lucas. Vou passar, então, primeiro registrar a presença do vereador Joel Rangel, de Vila Velha. Pedir, se quiser ficar à vontade de sentar aqui conosco, já tem aqui e passar a palavra já diretamente, até para a gente ser bem objetivo e produtivo, ao secretário de Estado, Fábio Damasceno. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputados. Lucas Caramuza, Alcântara Filho, Gandini. Obrigado pelo convite, é sempre importante nós podemos debater o dia a dia que acontece no nosso Estado, na secretaria também, junto ao DR, Aurélio do DR, Geraldo da Rodossol, presidente da Rodossol. Marcelo Antunes pediu desculpas, não podia estar aqui, me ligou, está com uma suspeita de Covid, e tem um representante da ARSP. Então, é importante a gente debater e ver todos os passos que nós estamos dando, assim como o deputado Lucas acompanhou o aeroporto de Linhares, vem acompanhando todas as ações, Gandini, ação da BR-101 e da Rodovia do Sol, o deputado Alcântara bastante empenhado em resolver realmente essas situações e nós podemos prestar o melhor serviço para a população. Só para complementar, em relação a 101, o deputado tem razão, tem 3 alternativas sendo ventiladas aí no governo federal. A primeira, eu recebi, inclusive, teve uma audiência pública, tiveram algumas ações. A primeira realmente é fazer, na verdade, é fazer o reequilíbrio contratual, onde a própria ECO ficaria no contrato. Essa é a primeira análise. A segunda seria você relicitar o sistema, mas tem uma questão de legislação que tem que permitir fazer a relicitação. E a terceira seria encampar por parte do governo do Estado a concessão. Então, são três formatos que estão sendo debatidos aí no governo federal, junto com o governo do Estado. É importante a Assembleia participar, para a gente possa chegar a contento o mais rápido possível. Eu sou a favor daquela que trouxer a solução mais rápida para o Estado, né? Eu acho que essa que deve ser a nossa solução, né? É uma questão, a 101, ela ceifa vidas há muito tempo, a gente precisa resolver de vez, trazer segurança definitiva para o Estado. Não só a questão da segurança viária, mas até de produtividade, de escoamento de produção. Nós vamos, por exemplo, inaugurar um contorno do Mestre Álvaro no mês de outubro e o restante da 101 está duplicado. Então, você tem possibilidade de aumentar o escoamento de produção, não vai mais passar no município da Serra, melhorou o congestionamento, melhorou o trânsito, mas você ainda continua tendo gargalos ao longo da 101 e que acaba ocasionando vários acidentes, e isso acaba prejudicando muito a nossa logística e infraestrutura. Como o governador Renato Casagrande falou, nós somos um Estado pequeno, mas então nós temos que ser muito eficientes do ponto de vista de infraestrutura, de logística. O porto em Linhares tem que ser mais eficiente que qualquer porto do país, a ferrovia tem que ser a mais eficiente de qualquer ferrovia do país, e os aeroportos são os mais eficientes. Nossas rodovias, consequentemente, também. Só assim nós vamos nos tornar um Estado efetivamente competitivo no âmbito nacional. Então, é importante, mas dando algumas atualizações no feedback do que está acontecendo aí no governo federal. Em relação à concessão da Rodovia do Sol, na verdade, da nova concessão, nós precisávamos fazer primeiro um novo estudo. Eu falo que tem que ser um estudo bastante balizado economicamente, financeiramente, os estudos técnicos muito bem feitos. Está sendo feito esse desenvolvimento. Nós tomamos a decisão de contratar uma fundação, que é a FIP, que é conhecida pelo Brasil todo por estudos econômicos, por estudos FIP. Então, assim, é importante dar esse carimbo, essa confiança para todos, para o governo, para o Ministério Público, Tribunal de Contas, para a Assembleia, para a população, onde a gente tem um carimbo que a gente sabe aquilo que estamos falando. Não vou entrar no mérito do que aconteceu com este contrato, é um contrato de 25 anos, era uma realidade há 25 anos atrás, o Brasil era outro, o mundo era outro, não dá para falar o que aconteceu.
Então, concessão ela é complicada mesmo nesse quesito. Na época, era uma de 16, que era uma TIR, porque uma taxa interna que era baixa, 16, à época. E o contrato acaba uma duplicação. E nós tivemos grandes conquistas. Quem lembra? Quem ia para Guarapari pela Rodovia do Sol sabe que sofria há 15, 20 anos atrás, como é que funcionava. Então, desde a duplicação do contorno, a gente sabe. Mas isso não quer entrar no mérito. Acho que a gente tem que... A questão do contrato ele já foi muito mexido, muito analisado. O Tribunal de Contas do Ministério Público, a própria Rodovia do Sol, o DR, ARSP. Então, trabalha muito nisso. Eu acho que agora está se caminhando efetivamente para você poder encerrar. E aí é uma decisão justiça, aí é uma decisão Assembleia. Então, vai ser uma decisão de como se encerrar melhor este contrato. E a gente tem que tocar daqui para frente, até para este contrato poder não contaminar futuros contratos que possam vir, que possa acontecer dentro dessa nova concessão. Eu tenho uma visão, a questão da concessão é uma evolução muito grande, é um avanço grande dentro do governo federal, desde que você acerte a modelagem. Aqui é uma concessão que está acabando, bem ou mal ela está acabando. Então, a modelagem foi acertada, porque ela percorreu os 25 anos. Ela sobreviveu aos 25 anos. Com resultados extremamente positivos. Tá? Estou falando do ponto de vista, não vou entrar em mérito econômico financeiro, mas do ponto de vista de entregas à população, ela correspondeu. Nós tivemos exemplo de sucesso, a Autoban no estado de São Paulo, onde foi inclusive renovada, a nova Dutra, foi feita a nova concessão, a Ponte Rio-Niterói. Então, são concessões de sucesso ao longo dos anos que elas vieram consolidando as concessões. Mas também tivemos concessões de insucesso, que são as últimas. Infelizmente, parece que a gente retroagiu. Aí estamos falando da questão Brasil, não vou entrar nessa questão, mas nós tivemos, houve uma entrega generalizada no Brasil todo de concessões, não foi só aqui, tá? Não é mérito da BR-101, não. Eu, recentemente, há uma semana, assumi o Conselho de Secretários de Estado de Transportes, então nós vamos ter uma visão nacional agora como presidente. Conversei com o DENIT, conversei com outros secretários, por exemplo, no Distrito Federal foram 3 concessões abandonadas. Então, o governo federal recebeu um pacote de abandonos de obras e de concessões, que tem que resolver. Coincidentemente, foi as concessões um pouco mais recentes que foram feitas. Então, nós tivemos casos de sucesso, casos de insucesso. O que a gente tem que construir um caminho para dar continuidade a esse trabalho. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Se nós fôssemos hoje, não tivesse mais a concessionária, nós tivemos que tomar conta da terceira ponte, Estado como Estado. Nós teríamos que executar pelo menos 10 licitações para poder gerenciar a terceira ponte. Se uma licitação falha, a gente para de dar assistência à Rodosol. Por exemplo, ambulância. Se falhar, não tem ambulância para atender a população, nem para salvar as tentativas de suicídio. Guincho. São estações separadas porque são objetos distintos. Iluminação da ponte, segurança, câmeras, cabeamento estruturado que passa dentro da ponte, conserva da ponte. A ponte ela é protendida. Hoje, agora, depois da obra da terceira ponte, a gente conhece. Então, isso não é demagogia, mas eu tenho que só foi possível fazer a ampliação da ponte e a implantação da ciclovia da vida, graças à manutenção que a Rodosol faz na terceira ponte. Então, eu tive as maiores cabeças pensantes da engenharia do país entrando dentro da ponte, porque a ponte ela é oca, por dentro você consegue entrar. Parece que a obra foi entregue ontem, dada a qualidade de manutenção da terceira ponte. Então, estou falando assim, só de estruturas lá de verificação, de análise de proteção, análise de fundação marítima, enfim, de tudo isso, vocês imaginam o que é um arcabouço tomar conta de uma ponte de 4 quilômetros de extensão por 26 metros de largura. Então, é mais a rodovia. Não estou nem comentando a rodovia, mas mais a rodovia. Então, é importante primeiro ter espaço. E aí tomamos a decisão de ter uma fundação ao nosso lado. Nós estamos acabando agora o processo. Tiveram alguns questionamentos da própria Procuradoria-Geral do Estado, referente à contratação, de como é que vai ser. Nós precisávamos amadurecer, inclusive, quais as obras que a gente precisava estudar o modelo, porque você tem vários tipos de modelo, né? Você pode estudar, por exemplo, só a operação com todas as obras sonhadas
na Rodovia do Sol, vou dar um exemplo, o trevo da Ponta da Fruta, passagem inferior na Barra do Jucu, passagem inferior no Lé, enfim, ciclovia ligando Barra do Jucu a Setiba. Você pode fazer uma licitação com todas essas obras sonhadas para a população, pode fazer uma licitação, uma concessão com metade das obras, aí se escolhe quais são as obras prioritárias para isso, e o Estado licita outras, ou o Estado faz uma licitação destas obras separadas e só faz essa parte que eu falei de manutenção, gestão, operação, central de segurança, monitoramento da ponte. E aí você tem 3 tipos de tarifas, 3 definições, e você pode, então, o que a gente estamos nos propondo aqui? E preciso entregar isso ao governador, é isso que a ARSP, a Procuradoria, o DR. Quais são os formatos que nós temos hoje e aquilo que pode ser colocado? Que de forma muito transparente. Esse é o rol nós já definimos o rol de obras, né? São obras ao longo dos anos, onde a população pediu, a ARSP, a própria Rodovia do Sol, o próprio DR, a gente sabe exatamente aquilo que precisa. Isso nós definimos as obras para estudar, para saber qual é o custo destas obras e quanto isso impacta numa futura concessão. E aí você toma uma decisão. Não é esse o número. Custa 300 milhões de obra. Quanto custa essa obra, 300 milhões diluída ao longo de 35 anos de concessão, dentro do valor da concessão? Ou quanto custa o governo vir e faz todas as obras e você diminui a tarifa de pedágio só para a operação, para atendimento ao usuário, para manutenção da ponte, para manutenção da rodovia, para manutenção dos postos policiais, porque também faz parte da concessão esta manutenção, essa estrutura policial. Enfim, aí é agora que a gente está nesse caminho de decisão. Paralelo a isso, a ARSP está fazendo os últimos levantamentos junto com a Rodovia. A Rodovia do Sol tem que entregar uma série de relatórios e documentos, efetivamente, que a gente chama de as-built. O que foi feito lá? O que existe lá? Para nós podermos receber e falar, não, realmente isso existe aqui. Se o pavimento é 10, se é 5, se é 15, se é a ponte, como é que é o programa de manutenção da ponte. Parece que a entrega agora é no mês de maio, né, desse documento. Entregando esse documento, nós vamos estar disponibilizando a equipe que vai executar os estudos, vai fazer toda essa análise de manutenção. Isso vai fazer parte do que a gente chama de OPEX. Né? OPEX é o custo de operação da concessão. E CAPEX seria o custo de obras. Fazer análise. Quanto que é o CAPEX, quanto que é o OPEX, qual é a quantidade de veículos. Tem que fazer uma análise também da quantidade de veículos, da demanda, da origem e destino. A questão de rota de fuga ou não, lá tinha algumas rotas de fuga para estrada de terra, o que está acontecendo, tem a 388, agora tem algumas coisas que acontecem, tem novos bairros que surgiram, tem novas demandas de passarelas, de passagem, por exemplo, de passagem de animais silvestres também, que existem demandas, drenagem, marginais na Ponta da Fruta, enfim, tem uma série de demandas que a gente precisa agora fechar esse pacote, já sabe o que precisa, fechar o as-built, entregar isso na mão da fundação, rodar, que a gente fala, rodar esses modelos, essas análises e estas alternativas, como eu falei, as 3 alternativas, só cooperação, parte das obras, com todas as obras, saber o que significa esse valor. E aí toma-se uma decisão, mas bastante forma clara, objetiva, com planilhas abertas, com tudo. Hoje, com certeza, a taxa interna de retorno, apesar ainda a gente tem uma Selic muito alta, mas ela vai ser um pouco mais baixa. Ela meio que acompanha um pouco a Selic, né? Porque é um investimento, é o retorno do investimento. Mas provavelmente a gente deve ter uma taxa interna mais baixa do que foi há 25 anos atrás, com certeza. Então, eu acredito que a gente consegue encaixar um bom modelo, até modelos de tecnologias, como o Free Flow, né? Que agora já é normal, você não precisa mais ter esses congestionamentos, principalmente na ponte, inserindo também a ciclovia no plano de manutenção. A gente tem agora uma ciclovia, um equipamento novo, tem ampliação da ponte. Então, lá já é uma ponte modificada daquilo que foi feito. A questão de Vila Velha. Vila Velha tem uma análise do binário da Rodovia do Sol com Aracruz. Então, tem alguma outra alternativa também pelo canal, ali por Novo México, Araçás, que dá para sair na Dali Santos, também é uma outra alternativa, a continuidade da alça da terceira ponte. Então, são algumas análises que a gente aí, nos próximos meses, está tomando essa decisão. Estamos pressionando bastante esse cronograma, claro que é o fim do ano, mas alguns passos ainda têm que ser dados.
e é importante. Então, nós também estamos preparando o plano A, que seria o ideal. Consegue preparar o edital, consegue fazer audiência pública, porque tem uma sequência, né? Prepara, a gente tem um grupo, no diário, inclusive, registrar no Diário Oficial, um grupo do Estado que faz a análise desse estudo, vai para a Procuradoria, vai para a Controladoria, Tribunal de Contas, audiências públicas. Só a partir daí você faz a correção do edital e você pode fazer a publicação desse. Então, esse é um trâmite, mas é algo que a gente vai... E vamos estar debatendo aqui, com certeza, vai ser motivo de debate de audiência pública nessa casa e vai ser fundamental para isso. Mas eu estou falando assim, com forma muito transparente e aberta de qual é o procedimento que eu entendo como Rodovia do Sol. Não como Rodosol, porque o Rodosol já é uma empresa que se extingue no final do ano, como Rodovia do Sol. E aí a gente está com o DR, com esse próprio grupo, preparando o plano A, B, C. Por exemplo, você pode fazer, a gente está preparando, você pode fazer um pregão eletrônico, onde você tem essa operação básica para não parar a ponte. Guincho, ambulância, isso é fundamental. Limpeza da ponte, então isso é fundamental para a gente não parar. Uma manutenção básica, então dá para você dar sequência enquanto não se tem a nova concessão. Então, tem alguns caminhos. O que eu não gostaria de você estancar e não ter monitoramento, as pessoas se acostumaram com isso. Eu falo, brinco, que é só quem nunca usou, nunca, graças a Deus, não precisou usar o sistema de atendimento ao usuário, que sabe o que é um atendimento ao usuário na hora. Uma ambulância, um guincho, um socorro médico, um atendimento na Rodovia do Sol, em qualquer trecho dela, não só na ponte, né? Mas é importante ter essa operação. Então, nós vamos caminhando no plano A, tem também o plano B, que é fazer uma manutenção menor, mas para manter ela em funcionamento, manter a rodovia e a ponte em operação, até que se tenha uma nova concessão, se assim for do relatório, mas eu acredito que sim, tenha uma nova concessão, trazendo esses três aspectos. Aí é uma decisão de governo, questão de custos, questão de avaliação de obras, de como é que vai se dar esse novo contrato ao longo dos anos. Ok, secretário. Acho que a gente poderia... eu não preparei nenhuma ordem específica, mas seria importante talvez ouvir a Rodosol. Só para entender o que está... Eu sei que está terminando, mas entender quais são as perspectivas em relação a esse termo, essa documentação que o Fábio falou, se isso está sendo preparado, enfim. Boa tarde, deputado. Boa tarde aos presentes. Boa viagem, deputado. Sim, a Rodosol está preparando essa documentação. Tá? Ela é elencada em contrato, é o inventário de toda a infraestrutura rodoviária, a existente, né, pré-existente, quando a gente assumiu, também a que foi construída e adquirida após a concessão, durante o período de concessão. Então, isso é um termo que já prevê o contrato, tá? Então, a gente está elaborando atualizando, né? Porque quando da construção, tá, o término da construção, a gente já elaborou os as-built e, em cima da documentação também que a gente recebeu à época do DR, agora a gente faz a atualização desses inventários. Tá? Então, essa documentação, eu acredito que até o final do mês, sim, a gente consiga disponibilizar para a agência, para a comissão. Tá? Então, já é um documento que vai servir para os estudos da nova concessão. Tá? Então, a nossa expectativa é de atender isso daí da forma que é prevista. Só uma dúvida. Nós tivemos diversas discussões em relação a pagamento de pedágio, redução de tarifa, aumento de tarifa. Isso não influencia em nada a expectativa de, ao fim do ano, finalizar o contrato? Ou tem alguma ação em curso para permanecer no contrato? Só para entender se existe alguma por parte da concessionária. Hoje não tem nenhuma ação em curso para permanecer no contrato. Porém, a gente tem um desequilíbrio no contrato provocado por redução de tarifa. Isso está a cargo da agência fazer, né, até pela determinação do acordo do Tribunal de Contas, de fazer o reequilíbrio e para chegar, né, finalmente haver um entendimento com o Estado como é que se dará essa conclusão. Então, hoje nós estamos nesse caminho de aguardar a agência concluir esses estudos, esse trabalho, para aí sim a gente definir, né, como é que vai ser o futuro, né, mas não tem nenhuma ação hoje em curso para a permanência
no contrato, não. Ok. Aurélio? DR. Boa tarde, deputados. Boa tarde, Gandini. Boa tarde, Alcântara Filho. Boa tarde, secretário. Em nome do secretário, cumprimentar todas as autoridades presentes. Então, o DR, na verdade, ele participa da comissão de recebimento da comissão, né, da concessão da Rodossol. A gente entrou com a parte de análise técnica de todos os documentos de engenharia. Então, a gente vai validar todos os laudos e relatórios apresentados pela Rodossol. E já estamos pensando aí no plano B que o secretário falou, caso a gente tenha que assumir a operação. A operação do trecho rodoviário é bastante simples para nós. A gente faz isso com bastante tranquilidade em todo o estado do Espírito Santo e salvo dizer que as rodovias do Espírito Santo são as melhores operadas, uma das melhores do Brasil, que não são pagas, né? E a gente está trabalhando arduamente para isso melhorar mais ainda a partir do ano que vem, nos novos contratos que também estão encerrando agora também, de conserva e operação rodoviária. Mas está tudo caminhando dentro do trâmite, né, dentro do esperado, e a gente espera que a publicação do edital da concessão venha antes ainda do término, que aí toda a discussão fica um pouco mais fácil, né, mais simples. E aí existe todo esse plano que a gente está pensando. Se for necessário, a gente vai fazer, sim, um pregão eletrônico, que é um procedimento licitatório de 15 dias, né, para ter os serviços mínimos na ponte, até porque o DR, no entendimento do DR, do jurídico do DR, nós não podemos cobrar pedágio. Tem essa situação. Então, manter todos os serviços hoje fornecidos pela Rodossol sem cobrar pedágio é uma coisa praticamente inviável orçamentariamente, porque a operação é muito cara. É muito cara. Quem acha que o pedágio é caro, o pedágio não é caro próximo do custo de operação de uma ponte desse porte com esse fluxo, né? Mas a gente está atento a tudo e participando. Eu participo pessoalmente da comissão, tá? E estou muito preocupado e muito atento a isso com a orientação do secretário e do nosso diretor-presidente. Até porque eu sou usuário do sistema todos os dias, tá, deputado? Então eu conheço bastante o sistema, bastante. A parte de engenharia nos deixa muito tranquilos. Como o secretário falou, a gente já fez uma boa análise e realmente os equipamentos que são de propriedade do DR, do governo do Estado, eles estão em excelentes condições. Então a gente não tem muita preocupação com assim, a condição de manutenção, né, da rodovia do Sol. Eles acabaram de fazer, né, um revestimento micro agora, recentemente, eles estão cuidando direitinho do sistema. O X da questão é a operação da terceira ponte, né, secretário? Esse é o X da questão, porque ela é fundamental hoje para o funcionamento da Grande Vitória, né? Tá bom? Mas a gente está bem atento. Ok, obrigado, Aurélio. Vamos via ARSP agora. Mamoru. A citação que ele falou em relação a finalizar, se puder falar alguma coisa sobre essa questão. Sim, claro. Antes de mais nada, né, viemos representando o Dr. Marcelo, que, como já foi apresentado pelo secretário, não teve esse pequeno contratempo, né, mas assim, nos colocamos à disposição para explanar tudo o que foi dentro das nossas atribuições, das competências, né, e assim até é importante, agradeço esse convite também, por sempre para estar demonstrando o serviço da autarquia, né, da ASP, hoje no serviço de infraestrutura viária, mas lembrando que também regulamos saneamento básico, gás, né, então é de grande valia essa participação. Como foi bem dito, né, eu falo assim, estamos nesse final de concessão, né, a ASP tem por prerrogativa a regulação e fiscalização, né, do serviço concedido, atualmente em vigência o contrato da Rodovia do Sol, e como o próprio Dr. Geraldo disse, né, assim, estamos em uma etapa do contrato, né, existe a previsão do contrato, no programa de exploração, essa devolução do sistema, né, e essa devolução do sistema está bem parametrizada, né, ela tem todas as indicações de quais são os programas que devem ser observados, pavimento, segurança, sinalização, enfim, todos os elementos que compõem o sistema Rodovia do Sol, para que não seja apenas entregue ao poder concedente, que ele seja entregue em perfeitas condições de uso, né, assim, a Rodossol sempre teve a prerrogativa de se manter o patrimônio, quer dizer, da forma com que, não da forma que ele pegou, porque várias melhorias foram feitas, né, como todos bem sabem, né, mas existem parâmetros, existem nortes, né, que a Rodossol tem que seguir e segue, né, e, como foi observado pelos demais daqui à mesa, para que se tenha esses resultados. Assim, a celeridade que o particular dá, né, que a Rodossol nos entrega. Então,
foi instituído, né, uma comissão de devolução do sistema, ao qual participamos, ASP, CEMOB, DR e Rodosol, né, é um decreto do governo do Estado, e estamos na fase intermediária, né, onde inicialmente foram apresentados os documentos que existem, né, que são compostos, que estão indicados no contrato de concessão, e os complementares, né, que estão sendo elaborados, como o Geraldo disse, né, a questão de atualização do inventário, né, indicação, né, de qual estado está, melhorias que vão ser necessárias, se os aparelhos de todas as estruturas estão atendendo. Toda essa avaliação, inicialmente, vai ser levantada pelo inventário e, posteriormente, avaliada, como o Dr. Aurélio falou, pelo DR, que possui expertise, né, que possui corpo técnico, para poder fazer a avaliação de todos esses componentes rodoviários. Só em relação a essa questão do reequilíbrio, ele falou que a ASP que vai cuidar. Isso tem um processo em relação a isso e tem uma definição de quando isso será, se vai ser antes do término da concessão. Então, deputado, assim, são várias variáveis, né, que entram nessa condição de reequilíbrio, e até as próprias deliberações da comissão, né, podem estar constantes desse desequilíbrio, né, dessa avaliação, né. Realmente a ASP está executando, né, ela fez uma contratação de apoio com a PETEC e a UFRJ, e sim, já foi o prazo, né, da execução de contrato foi até 2019, então a gente tem um levantamento até 2019 e atualmente a gente está nessa atualização, né, dos demais fatores, até por atualização mesmo, né, do período, né, 2009 2023. Alguns apontamentos já foram oportunizados para a concessionária para poder fazer o contraditório, né, que a concessionária vem apresentando. Então, tudo isso é uma avaliação, né, assim, é muito prematuro dizer que a gente tenha condição de indicar, né, sim, um valor ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque assim, são várias instâncias técnicas, jurídicas, né, deliberações a posteriores, né, que vão ser abarcadas nessa avaliação, né, mas que sim, é uma prerrogativa da ASP e ela tem cumprido plenamente essa obrigação dela também. Ok. Só registrar mais duas presenças. Mário Lúcio, presidente da Associação de Setibaville, Conselho Norte de Segurança e Defesa Social da Região Norte de Guarapari, e Luciana Gonçalves, gerente do PROCON de Guarapari. Já vou aproveitar, obrigado pela presença, aproveitar e passar à Prefeitura de Guarapari, Luiz Carlos Cardoso Filho. Boa tarde, agradeço o convite do deputado, da banca, inclusive. Acho que foi muito importante as palavras do secretário Fábio. Acredito que nós, não como cargo técnico, né, hoje, que é secretário de Trânsito em Guarapari, mas a população talvez desconhece muitas das coisas que está por trás da licitação. Acho que é muito importante dar ciência disso, né. Aparentemente, não posso falar, mas aparentemente é um serviço que foi muito bem executado pela Rodosol até o momento. A questão da estrutura da ponte é uma, né. Como usuário da rodovia, então é notório que nós temos uma qualidade em acesso à Grande Vitória muito grande. E a gente pode até considerar o que era Guarapari antes e o depois da duplicação. Então, com essa duplicação, Guarapari foi muito mesmo favorecida. Então, investimentos de moradores da Grande Vitória se aproximaram pela facilidade de deslocamento, pela segurança. Então, assim, é importante para o município que mantenha um padrão desse de manutenção. Que animais na pista, acabou que não foi falado, mas tem muita questão de animal na pista também. Né, e todo é um sistema muito complexo, não é simples. E acreditamos que, se for por licitação para manter uma outra empresa, ou o próprio Estado do DR, acredito que a competência é igual. Né, temos no Estado um corpo técnico muito bom, a gente não pode negar isso. Né, e a gente espera que seja o melhor para o município e para o Estado. Né. Temos aquele questionamento do valor da tarifa, né, porque não tem em Vila Velha uma outra praça de pedágio para poder diminuir o valor de Guarapari e acabar que dissolver um pouco isso mais, mas isso é uma briga, uma outra história, né, que vem a ser debatida talvez nessa possível nova licitação, mas até então o município de Guarapari só tem a agradecer, né, pela estrutura que nós recebemos, né, através dessa licitação,
que desde há 25 anos atrás foi feita, que é um panorama totalmente diferente do que é a nossa realidade hoje. Então, por manter ainda com a eficiente que temos na data de hoje, acho que a gente está muito bem assistido. Vou passar a Prefeitura de Vila Velha, Major Rogério. Boa tarde, deputado. Obrigado pelo convite. Sou secretário de Defesa Social e Trânsito do município de Vila Velha. E, da nossa parte, logo que assumimos a secretaria em 2021, nós instalamos o Comitê do Binário Sul, que foi referenciado pelo nosso secretário Fábio Damasceno, a fim de estudarmos o trecho de ligação, principalmente do Shopping Boulevard, até a entrega no início da terceira ponte. Detectamos, por exemplo, que esse trecho encontra-se em nível EF de carga de fluxo de veículos, ou seja, em alguns horários intransitável. Com isso, nós iniciamos reuniões com a ASP, a fim de deliberarmos possibilidades de melhorias ainda antes do término do contrato com a Rodosol, tais como cobrança de implementação de ciclovias, drenagem, principalmente na parte ali da Ponta da Fruta. Foi feito um serviço ali de escoamento da água da pista para dentro da comunidade. Enfim, essa parte do fluxo veicular, hoje Vila Velha está crescendo muito, principalmente na região 5, ali perto de Santa Paula, onde nós também fizemos um projeto de transpor a rodovia, interligando ali bairros e comunidades, haja vista a nossa tendência de absorção de mão de obra local às indústrias que ali virão a se instalar. Diante disso, em virtude do fim do contrato, da concessão, agora em dezembro de 23, este ano, nós já nos reunimos com o Marcelo Antunes, que assumiu a diretoria da ASP, onde nós já apresentamos os projetos que Vila Velha possui, com interesse de que, caso sejam abarcados na nova modelagem de concessão, haja vista também que aquele trecho da Francelina Setúbal e Luciano das Neves, nós temos problemas ali de comunicação semafórica dentro da área urbana de Vila Velha. Então, nós temos controladores semafóricos pela prefeitura, controladores semafóricos pela concessionária. Isso nos causa ruídos ali de fluidez, principalmente na descida e na subida da ponte todos os dias. Isso nos atrapalha no sincronismo. Então, da parte da prefeitura, nós já elencamos vários projetos pormenores que a nova concessão, a nova modelagem, caso venha a abarcar, seria salutar para o município. E caso não venha a ser abarcada, alguns projetos nós já temos até o memorial descritivo de custo, a fim de até mesmo a prefeitura abarcar com essas obras e projetos para visar a melhoria de entrega e fluidez dos munícipes à ponte e recebendo da terceira ponte. Agora, principalmente com a abertura da terceira faixa que virá. Então, da nossa parte de Vila Velha, estamos ansiosos, não iremos executar quaisquer projetos agora de maneira prematura, mesmo com o aval da PGE, mesmo com o aval da Rodosol e com o aval da ASP. Nós já temos esses 3 avals para executarmos. Mesmo assim, estamos cautelosos para que uma conversa junto ao secretário Fábio Damasceno, nós consigamos aí trazer nossos interesses e projetos para dentro da nova concessão, se for o caso. Muito obrigado. Ok. Vou convidar para compor aqui conosco a mesa o nosso vereador Joel. Compõe com a gente aqui, dá essa honra. E passar a palavra... Eu queria abrir para as associações de moradores. Lucileia Rangel, está aqui? Gostaria de fazer uso da palavra? Moradores de Vilagem do Sol, Guarapari.
Boa tarde, serei bem breve, né? Falo bem pouco, mas agradecendo aí a oportunidade de estar presente aqui nesse momento. Gostaria, né, de dizer aos responsáveis, né, pela Rodovia do Sol, há alguns anos atrás, nós, moradores do Világio do Sol, Ilha do Sol, nós tínhamos, assim, nós éramos mais assistidos à escola. Eu falo porque trabalho dentro da escola, lá no bairro Világio do Sol. Há alguns anos atrás, nós tínhamos também um plano odontológico. Nós tínhamos um carro de vocês, que ia lá na nossa escola, prestava o atendimento aos nossos alunos, e esse plano parou de existir. Então, nós gostaríamos que vocês voltassem a assistir às nossas crianças, a dar um pouquinho mais de atenção ao nosso bairro. E outra coisa, assim, que me deixa triste também, não só a mim, mas aos moradores do bairro também, é em questão de ter que pagar pedágio para transitar dentro do nosso próprio bairro, né? Eu moro do lado de lá do pedágio. Se eu preciso ir ao Recanto da Sereia, que ainda está dentro, né, da comarca de Guarapari, eu preciso pagar o pedágio. Então, eu gostaria, sim, né, não sei se vocês continuam, né, se continuar está ótimo, mas se for uma outra empresa também, que dê um pouquinho mais de atenção para o nosso bairro. Não só para o bairro Világio do Sol, mas os bairros adjacentes também. Tá? Só isso mesmo, um pouquinho. Obrigado. Lucileia, né? Nossa presidente da Associação de Moradores de Világio do Sol. Vou passar a Ema. Gostaria de fazer uso da palavra? Presidente da Pão da Fruta. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Eu estou mais assistindo porque realmente nós também, como presidente da Pão da Fruta, a gente tem algumas condicionantes, até comentei com o nosso vereador Joel Rangel. Queria ver qual seria o processo para a gente fazer essas condicionantes de coisas que a gente acrescenta como importante. Eu vi agora o secretário Rogério falando do escoamento. Aquele escoamento também trouxe muito transtorno. Não sei se o senhor tem conhecimento, deputado, mas, inclusive, rede de esgoto foi julgado naquele escoamento, que seria de água pluvial, e agora não é mais de água pluvial. Entendeu? Então, aquele escoamento também precisava de uma atenção especial lá. E a questão do trevo, né? Tem um projeto de 2012 para um viaduto. O senhor deve ter conhecimento, secretário? Então, a gente queria ver a viabilidade, se existia a viabilidade daquele, porque é uma localidade de muito fluxo nos fins de semana, no verão, e o trânsito é meio caótico, porque outro dia eu fiquei apavorada para atravessar como motorista, porque eu estava olhando uma mãe que vinha empurrando um carrinho com a mão e puxando a outra criança para atravessar do balneário para dentro da Pão da Fruta. Então, aquela ali é uma questão de segurança, uma coisa que a gente gostaria que fosse estudado com carinho também. E tem uma outra alternativa também da prefeitura, aquele pessoal... Desculpa, gente. Desculpa, viu? Aquele pessoal que sai para Morro da Lagoa e o cemitério também tem um retorno muito longo, ver se teria jeito de fazer uma alça, uma coisa ali que servisse aquele pessoal com mais celeridade, né? Inclusive, tem uma opção pela Matinha, que cabe fazer um projeto com a prefeitura, uma rua com a prefeitura, de repente, com a ajuda da Rodossol, que sairia ali, que seria uma coisa mais simples. Hoje eu estou mais de ouvinte para aprender, para saber quais são os caminhos que a gente deve tomar, mas a nossa preocupação é essa, e também sou solidária aos meus vizinhos da Nova Pão da Fruta e da Praia da Sereia, que sofrem muito com isso aí. Obrigado, dona Ema. Vou passar a palavra, nós temos mais duas associações, depois eu vou passar ao nosso deputado, que ele vai precisar se ausentar também. Presidente de Recanto da Sereia, dona Fátima. Só botar para cima aí. Isso. Boa tarde, à mesa. Eu sou presidente da Associação do Bairro Recanto da Sereia, bem próximo do pedágio.
quero dizer para vocês que nós estamos numa luta constante. Eu moro aí há 24 anos. Quando eu morei aí, fui morar, não existia pedágio, e depois propor aquele pedágio aí, impedindo a nossa ida para Guarapari dentro do nosso próprio município. E isso aí trouxe muito transtorno para o meu bairro. Por quê? Hoje nós não podemos fazer nada em Guarapari. A gente gostaria, eu pagar meus impostos em Guarapari, minhas contas em Guarapari, eu como presidente da associação, mais meus diretores, para requisitar qualquer problema na prefeitura de Guarapari, nós temos que pagar pedágio. Para um caminhão vir até o nosso bairro para dar uma assistência, nós temos que pagar pedágio. Então, gente, eu quero dizer para vocês que hoje o nosso bairro ele é muito sacrificado por causa desse pedágio. Porque eu sei, se nós não tivéssemos esse pedágio aí dentro do nosso próprio município aí, aonde que eu dou um passo, aqui eu estou dentro de Guarapari, dou um passo aqui, estou dentro de Vila Velha. Então, eu tenho que pagar esse pedágio dentro do meu próprio município. Eu já busquei leis, já juntamos processos, já encaminhamos, eu dei entrada, eu tenho um comércio, não consigo atender um cliente meu depois do pedágio. Nós temos que tirar do bolso para fazer entrega. E eu fui negada. Desde que me disseram, como eu fui morar aí, que não tinha o pedágio, eu tenho direito. Eu já dei entrada e foi negada. Está na mão do meu advogado em relação a esse processo, para que é um direito que nós temos. Quem morou aí, que mora aí hoje, que não tinha pedágio, dentro de uma reunião feita dentro do meu próprio bairro, ele dá esse direito, sim. E é negado pela Rodossol, e não nos favorecer nessa tramitação dentro do próprio município de Guarapari. Outra questão é que eles fizeram hoje uma entrada do meu bairro, eu passo, tenho que andar quilômetros para me poder fazer o retorno, para voltar dentro do nosso bairro. E esse retorno é totalmente escuro. Volta e meia, temos acidente aí que carros eles batem no meio-fio sem condições de visão, principalmente se estiver chovendo. Principalmente se estiver chovendo, eles não têm visão para retorno de volta para o bairro. Isso é uma causa bem grave para o nosso bairro. Nós já tivemos aí, mais ou menos, umas 30 mortes dentro dessa rodovia do Sol. Hoje nós temos um pedaço de iluminação aí, porque nós lutamos muito para clarear pelo menos a entrada do bairro. Toda a extensão ali é totalmente escuro. Nós nem temos visibilidade se nós estamos chegando próximo ao nosso bairro ou não. Porque a questão, se estiver chovendo, nós vamos ficar perdidos. A gente fica perdido. A gente não consegue nem enxergar. É uma questão que nós temos também processo dentro da Rodossol para que nos atenda nessa parte de iluminação. Até porque a gente já perdeu senhoras, senhores e várias outras pessoas por causa da escuridão. Vem um carro, a pessoa não consegue ter a visão, quando percebe já está em cima. E não foi só um caso, foram vários de mortes, atropelamentos e pessoas com sequelas em relação a esses atropelamentos aí. A Rodossol também nos propôs a colocar uns pontos de ônibus. Até hoje também não nos atendeu. Então, nós temos uma série de problemas com a Rodossol. Já fizemos manifestação, já fechamos a pista, mas, infelizmente, nós não somos atendidos. Então, hoje, a grande dificuldade nossa é poder circular dentro do nosso próprio município com o nosso direito que nós temos. Eu tenho documento que me dá direito de eu circular dentro do meu próprio município sem ter que me desembolsar o valor tão absurdo que é, né, que a gente não só paga o nosso processo de coisa, a gente paga combustível. Então, é um processo, assim, fica caro. Então, tudo nosso hoje é feito em Vila Velha. Um tanto que eu poderia dar uma estabilidade lá para dentro de Guarapari, levar tudo meu, pagar dentro de Guarapari, e não posso fazer isso. Até meu imposto eu tenho que pagar em Vila Velha. Não consigo pagar em Guarapari, porque senão eu vou pagar quase R$50 para pagar
um imposto, entendeu? Então, eu quero deixar bem claro para vocês que nós, comunidade, estamos unidos. Não vai fazer nenhuma rodossol aí, nenhuma cobrança pedágio. Nós já se propomos, vamos acampar, não vamos sair daí enquanto vocês não tomar providência do que o bairro Recanto da Sereia e Vilagem do Sol têm os seus direitos. Não vão fazer sem a nossa permissão. Nós não queremos agressão, não queremos violência, mas nós queremos uma solução para que nós possamos ter o nosso direito, que é um direito adquirido. Porque quando eu fui morar aí, não existia pedágio, nem eu, nem todos os outros. Aí, essa situação aí deveria ter uma entrada dentro do nosso bairro, por motivo aí de algumas coisas que aconteceu, que eu sei, quer dizer, impediram, jogaram um pedágio lá na frente. Aquele pedágio não deveria ser lá. Entendeu? Então, espero que a nova concessão que vier fazer esse trabalho, né, lá para... Eu não me importo, a comunidade não importa que vocês cobram. É bom, é ótimo, vocês têm uma assistência para nos dar, mas nós também temos que ter a nossa garantia de poder ir e vir dentro daquelas possibilidades que nós temos para poder pagar. É isso que nós queremos. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Fátima. Mário Lúcio. Vou levar o microfone. Boa tarde. Sou o presidente da Associação de Moradores de Setibaville. Eu prestei bastante atenção na fala do secretário e ele disse que esse contrato tem 25 anos. E nesses 25 anos, muita coisa mudou, viu, secretário? Principalmente a população que está em torno ali nas margens da Rodovia do Sol e que sofre, mas sofre muito com esse pedágio. Esse pedágio ele é abusivo. Esse pedágio ele tira o direito de ir e de vir do cidadão que mora ali. Eu quero até somar fala junto com a nossa presidente aqui, de Recanto da Sereia. É um absurdo. Então, a nossa principal reivindicação é que nesse próximo contrato, essa questão do valor do pedágio. O certo é que nem existiria, deveria existir, né? Mas como já existe, nós reivindicamos que o pedágio que seja só de ida e que seja um valor onde todos possam pagar e que seu direito de ir e de vir não seja cerceado. Muito obrigado, hein? Obrigado. Vou passar ao deputado Alcântara. Presidente, antes de mais nada, eu quero aqui fazer algumas considerações breves. Como eu sou morador de Aracruz, mas também usuário da Rodossol, vou voltar ao início da fala do secretário, no sentido de que foi abordado aqui alguns pontos. Primeiro que o secretário falou dos desafios a nível Brasil de concessões nos últimos tempos. Não sei se fazia menção ao último governo, mas a a Eco 101 está no nosso estado há 10 anos e é um modelo, de fato, muito fracassado. E me preocupa muito, sobretudo, no trecho norte, secretário, onde eu tenho debatido isso. Estou falando isso aqui um pouco antes de voltar ao Rodossol, aproveitando a sua valiosa presença aqui na comissão, no sentido de que, no norte do estado, da Serra ao final, em Pedro Canário, nós temos tão somente 7,1 quilômetros duplicados. A BR-101 no estado do Espírito Santo, para quem não sabe, tem 478,8 quilômetros de extensão. Em 10 anos, contando esse período de transição agora, um pouco mais, vão ser no máximo duplicados 70 quilômetros. E esse trecho norte é um dos que mais mata em todo o Brasil. E aí, por fim, assim, demonstrar minha preocupação nesse sentido, enquanto a próxima medida a ser adotada seja qualquer das 3 alternativas propostas, e nós debatemos isso junto ao presidente, para que, fica aqui consignado, para que o governo lute pelo desmembramento aí da licença, para que se possa fazer o máximo possível de duplicação, sobretudo no trecho norte. Por fim, só mencionando aqui, o secretário quis levar o porto para Linhares, mas o porto é de Aracruz, hein? É orgulho nosso em Aracruz. Agora, falando sobre a Rodossol, eu quero 3 pontos muito breves. Primeiro, externar a preocupação, mas acredito que o governo está muito bem representado no sentido do cronograma, uma vez que já tem essa previsibilidade do fim
da presente concessão de 25 anos no sentido de não ficar desassistido, tanto no trecho rodoviário, onde o DR vem assumindo isso em vários outros trechos do Estado, mas, sobretudo, na questão da terceira ponte, sob o risco aí de nós termos um colapso e severos danos consecutivos de eventual desassistência. A segunda preocupação é no sentido do modelo a ser adotado. Sei que isso está sendo estudado e a tendência é que seja feita da melhor forma possível, mas quando o representante da Rodosol traz aqui a possibilidade de uma indenização por reequilíbrio ao final do contrato, se nós tivermos aí esse modelo com que fique a cargo da concessão as melhorias que são necessárias para a região de Vila Velha e Guarapari de infraestrutura, além de onerar o consumidor, isso pode, ao final, também trazer um novo desequilíbrio e eventual futura indenização aí prejudicial ao cofre do governo do Estado. Então, eu não sou especialista na área, mas fico preocupado nesse sentido, uma vez que, como deputado, o que nós queremos aqui, representando a população, é ter o melhor serviço possível com o menor custo possível para os usuários. Essa é a nossa grande preocupação. E já finalizando, sendo bem breve, eu quero aqui endossar as palavras dos líderes comunitários, representando toda a comunidade, a Lucileia, a Fátima, o Mário, que representam ali esse transtorno, a Ema também, que trouxe aqui a situação de Ponta da Fruta, mas eu também vivencio isso em Jacupemba. Nós temos um pedágio em Jacupemba, que é um distrito de Aracruz, um pedágio da ECO 101, que divide o distrito ao meio. E a gente sabe como que isso, de fato, interfere no dia a dia, no direito de ir e vir da comunidade. Então, eu quero aqui deixar registrado, presidente, para que nessa nova concessão se observe o direito de ir e vir, o direito adquirido, colocado pela Fátima aqui, que já é moradora há muitos anos, para que se tenha, no mínimo, uma forma, uma tarifa diferenciada, mas, se possível, que já seja isso também avaliado no sentido de ter uma alternativa que possibilite aí o ir e vir da comunidade de Guarapari, fomentando, estou até advogando aqui para o nosso secretário de Guarapari, fomentando também ali os investimentos, o consumo no comércio de Guarapari, porque Vila Velha já está bem demais, né? Mas fica aqui registrado essas considerações. No mais, presidente, justificando minha ausência, eu tenho uma reunião agora no DR, mas o que Vossa Excelência determinar aqui, eu assino embaixo. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigado, querido. Vamos passar ao vereador João Rangel, de Vila Velha. Muito boa tarde. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, o deputado Gandini, deputado Alcântaro, cumprimentar o nosso secretário Fábio, cumprimentar o representante da ASP, as lideranças comunitárias que estão aqui na pessoa do Lúcio, querido amigo, cumprimentar Geraldo, da Rodosol, cumprimentar Aurélio, todos os secretários municipais na pessoa do nosso secretário de Vila Velha, Major Rogério, e também a doutora Ema, nosso presidente da Ponta da Fruta. Primeiro, agradecer o convite por estar aqui nesse momento, nessa oportunidade, abrindo um diálogo maduro e amadurecido também sobre esse assunto, ouvindo as comunidades. Eu queria pontualmente dizer que, de 25 anos para cá, nós precisamos discutir melhor alguns pontos em Vila Velha, e faço também coro aqui a luta, a reivindicação da comunidade de Vilagem do Sol, Ilha do Sol, Recanto da Sereia, porque se para alguns o pedágio é uma penalização, eles são penalizados duas vezes, porque a realidade que eles vivem, a inconformidade, e esse debate por eles tem sido feito ao longo desse tempo, precisa encontrar espaço de diálogo também. Eu acho que essa mesa aqui, ela facilita a construção desse diálogo para encontrar uma solução que possa responder a essa comunidade que precisa de uma resposta. Nós vimos isso porque sentimos isso também por aqueles que de Vila Velha têm uma relação direta com essa região e tantas outras necessidades, como, por exemplo, Ponta da Fruta. O acesso para a Ponta da Fruta, de quem sai da Rodovia do Sol para a comunidade de Ponta da Fruta e aquele balneário, ela é muito reclamada pelos moradores.
também daqueles que vão ao cemitério Parque da Paz e ao cemitério público municipal de Vila Velha, que precisam de andar muito para fazer o seu retorno. Aquela comunidade inteira de Morro da Lagoa, que é uma comunidade grande também, que recebe muitas pessoas na Casa de Retiro Santa Clara, e em nome deles, inclusive, trago aqui uma reivindicação, porque recebem muitas pessoas e precisam fazer esse trânsito todo para poder fazer o retorno. Então, muitas comunidades do entorno da Rodovia do Sol reclamam a oportunidade de, nesse momento, nesse novo modelo de contrato, poderem ser ouvidas, ajudar a construir um relacionamento novo, né, a partir daquilo que vai ser pactuado nesse contrato, mas que o Estado tivesse a capacidade, nesse momento, porque 25 anos atrás não foi conseguido, não foi possível construir, naquele momento, um diálogo que pudesse acontecer isso agora, para que esse novo contrato, deputado, eu acho que a Assembleia tem esse papel na sua pessoa e dessa comissão, fazer serem ouvidos, nesse momento, na construção desse novo contrato, e essa é a palavra que eu trago aqui também em nome da Câmara de Vila Velha. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nós temos 2 inscrições. Eu vou pedir que na primeira fala, se alguém mais quiser se inscrever, fique à vontade, a gente vai, só para a gente calcular o tempo final, eu tenho umas considerações, algumas perguntas ao secretário, mas a primeira é Antoniel Firmino, morador de Vilagem do Sol. Boa tarde a todos. Em nome do Gandini, agradeço a oportunidade e cumprimento a mesa, cumprimento a todos presentes, os presidentes de comunidade. Quero aqui reforçar a fala da Fátima, do vereador e dos presidentes da região, não desfazendo dos demais. A palavra direta e reta é que a Rodossol, não desrespeitando, porque a avenida lá é boa, mas a Rodossol, ela massacrou o Vilar do Sol, Ilha do Sol, Recanto da Sereia, Pão da Fruta, Setiba e até Guarapari. Por quê? O bairro Vilar do Sol, quando eu mudei para lá, você olhava de sábado, domingo, estava cheio de gente construindo, carros bonitos, ia ser uns bairros maravilhosos, uns condomínios lindos. Quando o pedágio chegou, os povos abandonaram os seus terrenos e foram embora. Aqueles que não tinham dinheiro para ir embora ficaram lá, que é nós. Hoje, o que a Fátima falou, ela falou do lado de cá, eu vou falar do lado de lá. Se eu sair a pé da minha casa, eu tenho que vir no Recanto da Sereia pagar um pedágio. Se eu sair para pagar com a conta de luz, no Recanto da Sereia, 1000 metros da minha casa. Se eu pegar uma moto, eu tenho que pagar o pedágio. Se eu pegar um carro, eu tenho que pagar o pedágio. Já pensou que vergonha isso? E outra coisa, gente. Olha o valor do pedágio na Rodossol. Eu quero deixar aqui para a mesa, isso é um estudo que eu estou pedindo a vocês que façam com muito carinho. A terceira ponte, ela só abaixou o valor, gente, que não precisava ter acontecido aquilo naquela época, quando eles quebraram tudo. Tem gente aí que lembra disso que eu estou falando aqui. Só quando quebraram tudo, ficou 6 meses sem cobrar, para poder abaixar o valor da terceira ponte. Não deixa isso acontecer na Rodossol. Entendeu? Todo mundo sabe que aquele pedágio é a massacrante. É um dos mais caros do Brasil. Olha o pedágio da Eco 101. Por que lá é mais barato? Por que na Rodossol não é? Entendeu? Então eu peço encarecidamente, Candini, faça uma comissão, chame a comunidade. Nós não somos ouvidos. Nós somos um bairro abandonado. Entendeu? Esse é o assunto da Rodossol. Eu fiz uma manifestação na Rodossol. A única coisa que eles fizeram foi falar que ia multar nós. Tiraram o nosso direito de chegar perto do pedágio. Eu nunca vi na minha vida um negócio desse. Só na Rodossol mesmo. Entendeu? Eu peço desculpa aqui, o presidente da Rodossol, mas infelizmente tem que ser estudado, muito bem estudado. Porque quando a Rodossol chegou para lá, não morava ninguém. Foi o que os presidentes de comunidade falou aqui hoje. Hoje o Vilar do Sol tem mais de 5.000 pessoas abandonadas por causa do pedágio. Essa é a realidade. Abandonada por causa do pedágio. Nós vamos na Cesam pedir a Cesam para levar água até nós. Ela esbarra na Rodossol.
tem que passar pelo pedágio, tem que pedir licença do meio ambiente, tem que fazer não sei o quê. Você já pensou, Gandini? Uma comunidade, Gandini e as comunidades que estão presentes, uma comunidade tem 5, 6, 7 mil casas, 5 mil poços, 5 mil fossas, por causa dessas empresas que esbarrou a nossa comunidade, não deixou chegar as organizações na nossa comunidade. Então, eu peço a você que faça uma comissão para ouvir as comunidades. Eu quero aproveitar aqui, além da Rodosol, tem um representante DR. Você também, Gandini, pode fazer uma comissão. Eu faço parte de uma estrada que liga a Rodosol à Eco 101, passando pelo Hotel Fazenda, não sei se vocês conhecem. Gente, o DR já foi lá, já fez várias reuniões. Não, o ano que vem vai começar no primeiro mês. Vai começar no primeiro mês esse asfalto aqui. Sabe por que eu estou falando isso aqui, Gandini? Porque a comunidade do Vilares do Sol ela é humilde. Ela precisa de emprego para aquele povo. E lá na região do Hotel Fazenda, Água Marina, Água Mania, os fazendeiros precisam de pessoas para trabalhar. E as vagas não vão para o Vilares do Sol. Sabe por quê? Porque o ônibus não vai lá. Porque quando nós vamos pedir o ônibus lá na empresa para fazer aquela região ali, não, se vocês fazerem o asfalto lá, nós levamos o ônibus lá. E já foi feitas várias promessas do DR, até para os grandes empresários lá, que eu estava presente. Mas o asfalto nunca chegou lá. Entendeu? Essa é a minha fala. Quero deixar bem claro aqui. E deixar também, Gandino, um assunto que não tem nada a ver com isso aqui. Que você, se você pudesse, já que você está procedendo essa comissão aqui, fazer uma comissão para olhar o Vilares do Sol. Ir lá ver. Aonde tem 5 mil pessoas emboladas, sem água da Cezan, sem poder ligar um badrão de luz, sem poder chegar um asfalto, sem poder chegar um calçamento. Mas foi vendido. O povo comprou aquele lá. O povo não invadiu aquilo lá. Hoje eles querem fazer regularização fundiária. Beleza, que faça. Mas que dê um poder de vida para aquele povo. Agradeço. Uma boa tarde para todos. Obrigado, Antoniel. Tudo que está sendo registrado aqui, nós vamos dar encaminhamento depois, tá? Podem ficar tranquilos. Vamos lá. Everson, aí a gente só tem mais uma, depois a Luciana. Everson, morador de Vilares do Sol também. Apesar de que tem Luciana e Rosângela. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela palavra. Presidente Gandini, Joel Rangel, nosso amigo de Vila Velha, secretário. Eu gostaria de só colocar mais uma situação em cima do mesmo assunto, pedágio. Há uns 3, 4 anos atrás, nos noticiários dos jornais, foi falado a isenção de pedágio para Vilares do Sol e Recanto da Sereia. É uma propaganda tão enganosa aquilo, que eu fiz 3 vezes um requerimento para mim ter isenção desse pedágio, porque eu moro 2 quilômetros após o pedágio ali num condomínio e eu uso o carro todo dia. Simplesmente com pedágio, só pedágio, eu gasto praticamente R$800 por mês. Ou seja, nós estamos falando em 70% do valor de um salário mínimo. Além disso, aí foi colocado algumas observações. Quem teriam direito à isenção de pedágio? Quem faz tratamento de saúde, graças a Deus eu não faço. Estudar, eu já não estudo mais, porque eu já passei dessa época, graças a Deus, já formado. E terceiro, para quem mora em Vilares do Sol, para quem tem empresa funcionando até Ponta da Fruta. Quer dizer, três situações. Agora, eu estou aqui representando a classe trabalhadora que mora em Vilagem e que trabalha em Vila Velha, trabalha em Vitória, trabalha na Serra. Para nós, ficou muito difícil trabalhar para o lado de cá. Se você não vier de carro, você gasta R$800 de pedágio por mês, fora essa gasolina nossa, que é um absurdo. Segundo, aí você vai vir de Transcol. Transcol, às vezes você vem empoleirado até o teto do ônibus. Segunda situação. Aí, se você vem de ônibus, Fábio, colocar para você, a gente sai do pedágio lá e esbarra numa terceira ponte
você gasta, tem dia, 1h30 para atravessar a terceira ponte. O problema não é a terceira ponte, é acesso à terceira ponte. Todos os dias aquilo ali é 1h30 para a gente conseguir atravessar do Vimercate até subir a terceira ponte. Isso aí é uma coisa que eu acho que deveria ser revista a parte de mobilidade pública do Estado, em Joel. É uma coisa que se torna desgastante para a gente trabalhar para o lado de cá. Tá? Essa aí é a reivindicação, e que estudasse isso novamente, gente. Esse pedágio nosso é um absurdo. Hoje eu até comentei com um rapaz aqui, eu vim do Rio essa semana, o pedágio mais absurdo eu não falo nosso pedágio, não, porque ele não é meu, não. Tá? É o pedágio da Rodovia do Sol. Lá na BR, na Eco 101, lá na BR 101, tem pedágio até de R$ 2,10 para você andar 70, 80, 90 quilômetros. E a gente paga R$ 12,60, meu caso, para andar 35 quilômetros, 32 quilômetros. Eu acho isso um cúmulo de um absurdo. Obrigado pela oportunidade. Tá? Luciana Gonçalves. Boa tarde a todos aqui presentes. Infelizmente, eu não posso fazer coro ao meu secretário, né, do município de Guarapari. Eu não posso dar os meus parabéns para a Rodossol, porque a gente tem muita mágoa. A gente tem muita mágoa como ela tratou a gente esses anos todos. Inclusive, todas as manifestações que tiveram lá dentro, nós participamos, nós reivindicamos, nós lutamos, brigamos, fomos presos e não fomos ouvidos. Eu vou fazer uma pequena reflexão para vocês pensarem. Tá? Eu vou me direcionar para eles também, porque são a massa. Eles são a massa sofredora, né? Não as nossas autoridades, com todo o respeito que eu tenho a vocês. Vocês imaginem uma criança passando mal, a sua mãe com a criança nos braços passando mal, não tendo dinheiro em casa e precisando ter que passar por esse maldito pedágio, tendo que pagar este valor para levar a sua filha para uma unidade de saúde, para levar para o hospital. Porque eu não sei se as autoridades aqui têm conhecimento, mas o hospital é do outro lado. Então, as pessoas têm que passar por aquele pedágio para poder salvar, socorrer as suas crianças, as suas vidas. Então, eu acho uma coisa indigna, eu acho uma coisa imoral ter colocado um pedágio que não foi na divisa. Ele não foi colocado na divisa. Por que não colocaram na divisa? Por que não colocaram fazendo jus, dando direito às pessoas de ter acesso? Vocês tiraram, vocês tolhiram o direito de ir e vir das pessoas ali dentro. Então, eu vejo isso como uma covardia da Rodossol. Eu não tenho que parabenizar. Ela deixa tudo escuro, aquilo ali está esmo, está horrível de acesso. E eu quero fazer mais um pedido ao diretor. Eu gostaria que ele analisasse, mais uma vez, referente a como é feito esse direito que as pessoas têm de poder passar com uma liberação deles, com uma licença que eles dão, né? Ali foi aceito, todo mundo concordou. Por quê? Porque foi falado que todo mundo teria um ticket, teria um comprovante, teria um papel para poder passar, um cartão, né? Um acesso. E isso foi negado de uma maneira covarde. Como foi negado? Foi negado mediante os critérios. Os critérios que acabou de uma das pessoas falarem aqui, que te exige muitas coisas que você não pode, você não tem como atender isso. Então, automaticamente, você tem que cadastrar o seu carro, se aquele carro foi vendido, ele já tem que sair do cadastro, eles já alegam que a pessoa vendeu esse passe, enfim. A gente sabe que tem muita irregularidade ali dentro, nessa concessão, nessa liberdade que eles alegam que deram para as pessoas poder passar, estando dentro do município. Eu gostaria que as pessoas aqui, que nunca foram lá, que estão participando aqui, que vá até lá, que veja o que eu estou falando, e não acredite no que eu estou falando, mas que vá ver com seus próprios olhos e faça uma análise, principalmente seu diretor da Rodossol. Obrigado, Luciana. Rosângela Laida. É isso? Laida? Ex-vereador de Guarapari. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa e parabenizo
a esse encontro de hoje, porque se nós estivéssemos lá atrás, quando foi implantado o pedágio na Rodovia do Sol, eu acho que nós não estávamos passando esse transtorno que estamos passando hoje. Foi feito lá, implantaram um pedágio, mas a comunidade ela não foi assistida como deveria. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui em pauta, que eu sempre tenho várias reuniões, né, com o Geraldo, junto à Rodosol, e reivindicando o preço do pedágio abusivo que é a Rodosol. A Luciana citou a questão das crianças ou até mesmo as pessoas doentes que passam o pedágio. Nós temos várias situações de pessoas que eu venho comentando sempre quando eu tenho reunião na Rodosol, a questão das pessoas doentes com câncer que vão fazer tratamento em Vitória. Rosângela, mas elas têm direito, mas elas não sabem a hora que vão passar mal, elas não sabem a hora que tem que correr para ir para o hospital. Porque primeiro tem que pegar um pedido para poder passar no pedágio da Rodovia do Sol. Então, esse é um ponto que a nossa comunidade ela é massacrada, a nossa comunidade é sofrida. Nós não somos contra a ter um pedágio na Rodovia do Sol que dá manutenção na via. Mas, infelizmente, da forma que é cobrado o pedágio, é um absurdo. Vem pessoas de fora e pagam o mesmo preço que nós pagamos todos os dias na Rodosol. Então, gostaria muito que vocês, autoridade, junto ao governo, olhassem um pouco para Guarapari, porque nós estamos lesados. Os turistas vêm para Guarapari, mas não vêm aqueles que deveriam vir, porque reclamam do pedágio também. Se os turistas reclamam, imagina a nossa comunidade, o nosso município que sofre todos os dias na pele, deixa de comer para pagar o pedágio. Muitas das vezes, a nossa comunidade pede dinheiro, bate na porta, porque não tem o dinheiro para pagar o pedágio para levar seu filho para o hospital. Então, gente, isso é humanidade, isso é uma coisa que nós estamos debatendo aqui, não é politicagem, é a realidade do dia a dia. E outra coisa, a Rodosol é uma escuridão que tem acidente direto, porém, eles tapam, a mídia não mostra. Mas nós temos vários acidentes provocados, praticamente mês, 2 em 2 meses, perdemos vidas na Rodovia do Sol. Então, não vou me estender muito, mas gostaria, Gandini, que vocês levassem essa fala, nem só minha, como dos meus colegas, como das comunidades aqui presentes, representando todos, porque, infelizmente, nós não estamos de acordo com o pedágio da Rodovia do Sol. Podemos pagar, sim, mas que seja um preço acessível no bolso do trabalhador. Uma boa tarde a todos. Tivemos mais um pedido aqui, o Wilson Galego, Praia do Lé. Aí a gente encerra. Encerra a fala da comunidade. Boa tarde a todos. Cheguei na hora certa, desculpa desacelerar um pouquinho. Um pouquinho nervoso, dentro do possível, conto com a ajuda dos moradores, dos colegas da região. Bom, iniciando, vamos falar sobre a questão da vida. A rodovia mata. Mata cobra, mata cachorro, mata gambá, mata macaco e mata gente também. Tem 24 anos e 5 meses de administração da Rodosol. Nesses 25 anos, os bairros se desenvolveram. As regiões que eram rurais se tornaram urbanas. Falo especificamente da minha região, Praia do Lé, Recanto da Sereia. Quando se instalou a praça de pedágio, 20% dos lotes eram habitados. Hoje é 80%. E a rodovia, nesses 24 anos e 6 meses, não se preparou. A rodovia não é iluminada, tem a iluminação municipal. A rodovia e seus acionistas enchem o bolso, eles recolhem o lucro. O investimento, a contrapartida, tem que ser dada pela Rodosol e não pelo município, não pelo Estado. Então, o bem primordial que nós podemos cuidar, mais importante, são nossas vidas.
E essa é uma das preocupações que, com todo respeito, acredito que não tivemos com a profundidade necessária. Outro ponto é a questão da tarifa, valor do pedágio. Vitória paga R$ 2,80, vai até Recanto da Sereia, volta 60 quilômetros. Na volta não paga nada, é R$ 2,80. Tudo ótimo, eu concordo, o preço está justo. A distância internacional indicada são 100 quilômetros entre uma praça de pedágio e outra. A nossa, no Recanto da Sereia, se encontra exatamente a 30 quilômetros da Praça de Vitória, com um peso de R$ 12,60. Que absurdo! Parem para refletir. Nós temos o pedágio na ponte, R$ 2,80. Pode andar 60 quilômetros. No Recanto da Sereia, para ir ao Világio, que fomos apartados, separados, temos que gastar R$ 25,20. Isso aí é um absurdo. Outra observação. A BR-101, quanto que é o pedágio? Desculpa, quanto? 4,70, exatamente 4,70. Então, as coisas precisam de uma melhor reflexão. O pedágio do quilômetro 30 dá para baixar drasticamente. A rodovia está paga, a ponte está paga. Está sendo feito estudo pelo governo, que ficou durante aqui uns 2 meses, encaminhar para o Tribunal de Contas, o que vai acontecer, se renova a concessão, se coloca um novo leilão, ou se o Estado assume. E o lucro seja dividido entre os municípios que são cortados pela Rodovia do Sol, para que melhore as suas estradas vicinais de comunicação com a Rodossol. E concluindo, senhores, o impacto, ninguém, autoridades, Ministério Público, o impacto foi grande, gente. E a percepção a olho nu, não nos parece que as pessoas estão preocupadas com o impacto que teve a vida das pessoas que moram na região do quilômetro 30, onde foi implantada essa praça de pedágio. Porque vocês segregaram, vocês separaram famílias e amigos. Mais importante, gente, é a questão família e amigos. Para ir visitar um parente que está a 2 quilômetros, você tem que gastar quanto? R$ 25,20. Para ir visitar um amigo, a mesma coisa. É um disparate, senhores. E mais, nós que moramos no Recanto da Sereia, fomos separados da nossa cidade. Então, se eu quero ir à prefeitura pagar imposto, eu tenho que pagar pedágio também. Que absurdo, mais uma vez, de R$ 25,20. Então, com a prefeitura de Guarapari, eu só pago imposto. A minha vida é em Vila Velha, que é outra discussão, mais à frente. E visitar familiar e amigos, não posso. Se for ir à escola de um filho, tenho que pagar. Se é profissional liberal e trabalha em Guarapari, tem que pagar. Durante esses 24 anos e 5 meses, nada disso foi levado em conta. Quando se entra com um processo, foi um acordo feito com a Associação de Moradores, com o Ministério Público e tal, não tem direito. Recorre, não tem direito. Está embasado, né? Agora, bom senso e empatia cabe muito bem a quem encheu o bolso. Então, eu quero me dirigir aqui aos senhores deputados, governador, senhores do Ministério Público, que avaliem bem. O processo está sendo encaminhado para o Tribunal de Contas, tem a possibilidade do Estado assumir. Agora, a minha posição, pessoalmente, é pela extinção do pedágio.
Chega de pagar um absurdo para morar na mesma cidade e não poder se deslocar. Chega de uma concessionária que é simpática aos olhos do público, mas com a população não abre mão do pedágio. Basta! Obrigado, Wilson. Eu vou fazer algumas perguntas, depois eu passo ao Fábio. E a gente, se alguém quiser fazer mais alguma consideração, mas eu acredito que já começou a servir a nossa reunião para que a gente traga as percepções, o que precisa ser melhorado na nova pactuação, que, pelo que tudo indica, o governo do Estado tem interesse na modelagem novamente de concessão. É o que parece pela fala inicial do secretário. Essa era uma das perguntas, se esse é um caminho, né? A nova concessão é o caminho que o Estado está buscando através desse estudo que foi contratado. Já foi contratada a FIP? Estão no processo de assinatura de contrato. Ok. Estão finalizando agora. Nesse processo, vamos fazer o bate-bola, que aí eu acho que é mais rápido. Nesse contrato com a FIP, tem alguma cláusula para ouvir os moradores da região? Neste primeiro não, tem audiência pública depois durante todo o processo. As audiências? Tem as audiências. A FIP é mais a modelagem? É modelagem, aí é questão econômica, eles têm que estar isentos dentro do processo, mas a avaliação de obra, avaliação de travessia, segurança, demanda, que é a quantidade de veículos, essa é a modelagem, até para saber se o pedágio, o valor próprio do pedágio no futuro. Taxa interna de retorno, que é outra, que é bem mais baixa. Já não tem obras pesadas para fazer, foi diferente há 25 anos atrás. 25 anos atrás tinha que duplicar a rodovia. Era tinha que fazer o contorno. Então, eram obras muito caras. Ou é o que a BR-101 está sofrendo. É só uma adenda que a BR-101 é barata, mas também não faz, né? É complicado. Eles têm que executar a duplicação da 101. Estão pagando sem execução de obra, né? Mas, independente disso, foram obras muito pesadas ao longo dos anos que foram feitas. É um pouco diferente. Agora, um outro contrato. O contorno está feito, a duplicação está feita. Tem algumas obras, como o trevo de Ponta da Fruta, tem algumas passagens inferiores, em vários quilômetros, no Lé tem previsão, tem várias previsões disso, são melhorias agora. Mas por isso que ela fica uma concessão mais barata daqui para frente, sim. Uma dúvida foi citada ali, que do trecho da ponte até Recanto são 30 quilômetros, foi isso? A minha dúvida é, essa modelagem atual, ela separa a ponte do outro trecho? Então, 12 é para o outro trecho todo e 2 e pouco seria o resto do ponte? Na verdade, tem que se analisar agora o contrato, porque tem o trecho Vila Velha. Se o trecho de Vila Velha sai da concessão, você faz duas. Se você pode tirar o trecho de Vila Velha, faz a obra, entrega para o município a obra concluída, e fica com ponte e fica com rodovia do Sol. Okay. Então, é mais uma pergunta, porque tem uma questão jurídica para decidir. Porque, na época, 25 anos atrás, entendia-se que a rodovia só deveria ser contínua, de Vitória até Setiba. Agora, pode ser que tenha um entendimento jurídico um pouco diferenciado. Que eu, na minha opinião, até a Darli Santos, do viário, não deveria fazer parte do sistema viário da Rodosol. Ali é uma área urbana que a prefeitura precisa agir e precisa estar atuando. Aí fica difícil para a gente atuar nisso. Rodovia é uma coisa, essa parte urbana é outra. Ok, existe a possibilidade, porque assim, eu sinto que a grande reclamação dos moradores não é nem o valor, não é nem pagar o pedágio, é simplesmente o valor do pedágio. Quando a gente vai para uma rodovia num outro país, e com esse sistema que você falou, como é que era o nome em inglês? Fluxo livre. Fluxo livre, vamos falar em português, né? Em fluxo livre, que ele não tem as cabines, é só, né, ler a placa. Você tem as saídas também. Então, se o cara saiu de Morada e entrou em Recanto, ele calculou um trecho de 1 quilômetro e ali ele paga por aquilo. Essa nova modelagem podia contemplar algumas saídas, porque isso faz ficar muito mais justo o valor. Mesmo que já caia, eu creio que vai cair, porque não vão ter grandes intervenções, só se decidirem ampliar o trecho de rodovia. Não é o objetivo, né? Não. Então, como não vão ter grandes intervenções, o valor vai cair. Só que se pudesse incluir essa questão das saídas, né, porque isso, pelo menos nos países que eu conheci em Portugal, toda saída tinha lá o fluxo livre, que você entra e sai e paga
pelo que você andou, pelo trecho que você andou. Fica muito justo, né? Não, eu concordo. Desde que você tenha uma rodovia segregada. Bom, deixa eu explicar. O que é o caso com a Rodossol? A Rodossol a Rodovia do Sol, 25 anos atrás, foi no contrato e ela passa por várias comunidades, as comunidades foram se desenvolvendo. Então, nós temos vários acessos e saídas da rodovia. Para se fazer isso, que você paga por quanto você anda, você tem que segregar a rodovia inteira. Você tem que tirar 90% dos acessos da rodovia, definir aonde você cobra, onde você pega o cartão e aonde você sai. Então, você segrega os dois lados da rodovia. Não tem mais possibilidade de ligação de um lado para o outro. Então, são rodovias extremamente assim, segregadas, com barreiras, não pode nem fazer posto de gasolina. São postos no meio, é muito pouco, tudo controlado para você... Aí, por exemplo, Barra do Jucu teria pagamento, Terra Vermelha... Então, não é a realidade que pode ser implantada ali? Não, nesse caso, não. Por exemplo, comércio da Barra do Jucu e Ponta da Fruta, ele não teria acesso nenhum à rodovia. Entendi. Então, é uma coisa que, nesse caso específico... Ela é uma rodovia, ou ela ficou urbanizada. Ela foi urbanizada. Ela era uma rodovia bem rural na época, quando foi construída, quando ela era pista simples. E agora ela acabou ficando muito urbana. Ok. Não tem, aí só para tirar uma dúvida, não tem nenhuma previsão de licitar algo maior do que é hoje? Só menor? Não. Só digamos, quero ir até Anchieta agora. Não tem essa perspectiva. Porque senão você acaba onerando o contrato. Eu acredito que a gente tem que parar em... É o que existe. É o que existe, porque ela vai ficar mais barata. E a questão do fluxo livre, você também... O que acontece? Na época estou falando, na verdade, nem 25 anos atrás. Esse estudo foi feito há 30 anos atrás, para fazer a concessão. Então, muitas vezes a gente bota... na verdade, eu estou falando do governo há 30 anos atrás que elaborou o edital, não é isso. Então, isso foi feito, a localização era a localização onde cabia uma praça de pedágio, porque antigamente só tinha cobrança em dinheiro, não tinha nenhum cartão, não tinha nem a passagem rápida. Então, você precisa de várias cabines para atender a demanda. Então, a localização dele foi feita em função disso. Não foi nem em função do maior fluxo, senão ele deveria estar na Barra do Jucu e em Terra Vermelha. Se for pela quantidade de veículos, ele não deveria estar lá, porque lá era o menor volume ao longo, só no verão que ele cresce. Estou contando história lá do passado, porque eu estou desde essa época trabalhando conheço a Rodovia do Sol muito bem. Então, eu falo por ter estudado isso. Inclusive, até a análise de acidentes eu já fiz lá. Então, o free flow, o fluxo livre, você consegue posicionar melhor o pedágio. Então, por exemplo, você pode trazer ele hoje no fluxo livre, você pode trazer ele para a divisa sem problema nenhum. Você pode deixar quem está em Guarapari... você pode ter 3, 4 praças, você pode... dividir o custo. Então, você pode, por exemplo, você tem um morador que está aqui, você pode, na verdade, se ele passar nas duas cabines de free flow, você cobra X, o morador que está lá. Se ele passar em uma, cobra menos. Então, hoje são tecnologias que, com a placa do carro, você pode fazer. Claro, assim, é igual a gente tem hoje no Transcol. Por que o Transcol a gente cobra integração? Uma tarifa, você faz a integração 1h30. Então, o Free Flow permite, a tecnologia permite você fazer isso. Então, é por isso que eu falei, agora é uma outra realidade daqui para frente. A nova concessão pode prever essa localização melhor da onde pedágio, está. Então, assim, a comunidade vai para a divisa, porque dá para botar porque o free flow você precisa de 3 antenas. Você não precisa de nada, você precisa de um pórtico com 3 antenas. E como é que é o pagamento? Pela placa, e aí você faz crédito, tem várias formas de fazer, está decidindo. Mas como já entrou no Brasil, estou fazendo teste em São Paulo, a gente já tem, o Geraldo pode até explicar. São Paulo já não é mais teste, né? Já é operação. Então já tem operação. Você pode ir pela placa. Operação na 116 Rio Santos. Eles já estão operando o Free Flow e aí você consegue fazer essas soluções de fidelidade. Então, os usuários locais, os usuários frequentes. Por quê? Porque o sistema é todo automatizado, não é cabine manual. Aí permite essa diferenciação. Outra coisa, com o Free Flow, como o senhor deputado falou... Fique à vontade. Você, na Europa, você entra na rodovia, você passa na cabine, você paga na hora que você vai sair na cabine de saída. Durante a rodovia não tem praça. Então, você paga por quilômetro rodado. Então, todo mundo que anda paga pedágio. Quem anda mais paga a extensão do trecho que andou, quem anda menos paga menos. A Rodovia do Sol não é uma rodovia fechada, não tem como fechar, não existe rodovia fechada no Brasil, não existe legislação. Então, a gente tem que estar exposto a uma outra tecnologia, que é o Free Flow, que aí são pórticos
que fazem a leitura como uma pista automática, só que ela lê todas as pistas, todos os veículos. Você pode ter um pórtico somente na rodovia, o pedágio vai ser mais caro por quem passar ali. Ou você pode ter mais pórticos na rodovia e você segrega. A cada trecho de 5 quilômetros vai se pagar, fazer uma cobrança. Então, quem vai de Vitória a Guarapari, vamos dizer, vai passar por 5, 6 pórticos. Quem for a Guarapari vai pagar mais barato. Agora, tem gente que hoje não paga, como foi citado aqui. Quem vai da Terceira Ponte, de Vila Velha, até Recanto da Sereia, usa a rodovia, tem o serviço da rodovia, se sofrer um acidente vai ser atendido, porém não paga um centavo. Então, isso é injusto. E a gente tem hoje nas rodovias do Brasil, em média, tem rodovia um pouco mais, tem rodovia um pouco menos. Mas, em média, de 66% a 70% dos usuários não pagam pedágio. Não é por isenção, é porque transitam no vazio onde não tem praça. E aí quem passa que paga. Quem passa que paga. Por quê? Porque a praça de barreira ela vai deixar de existir. Existe a tecnologia já, no Brasil começou agora, retardou um pouco por essa questão de se a rodovia não ser fechada, mas agora está em franca aplicação e é a tecnologia que está aí. E aí traz mais justiça para os usuários. Né? Quem vai sair de Village, vem a Ponta da Fruta, Barra do Jucu, aonde ele passar tiver a barreira, então, ao final, o custo do pedágio cai, com certeza. Ok. Deputado, se me permite só uma complementação dessa questão de democratização da cobrança, né? Isso é interessante até para os moradores que falam, né, que passam frequentemente, tem que fazer toda essa cobrança. Esse sistema de free flow também tem, na questão até que foi dito da fidelidade, né, quem faz esse movimento pendular, ele tem um desconto progressivo. Recentemente o governador de São Paulo, Tarcísio, ele falou, né, assim, até um tanto sensacionalista, mas redução de 95% da tarifa de pedágio, né? Assim, soa um tanto, mas é o que acontece. Conforme você vai passando, à medida que você vai passando e com a frequência que você vai passando, assim, é uma fidelidade, essa tem uma progressão de redução de tarifa diária, né? Ou seja, você passa inicialmente pagando uma tarifa cheia, né? A partir do 5º dia, por exemplo, já cai para 95%. Né? Do 6º dia, se você utilizou, vai caindo e chega a você pagar no final do mês, segundo os estudos de São Paulo, em torno de 5% da tarifa real do pedágio. Né? Então, isso também faz parte do processo de avaliação que o Free Flow e todo esse processo de modernização de cobrança pode trazer para os usuários frequentes, né? Os usuários pendulares, como é o caso da Terceira Ponte, e como são os usuários ali das comunidades. Essa modelagem está sendo essa que vai ser analisada. Essa modelagem. Inclusive, deputado, só para complementar mais ainda tecnicamente, isso já é utilizado em sistemas privados, como, por exemplo, Connect Car, Sem Parar. Vou dar o exemplo da minha residência, como eu uso o sistema do Sem Parar, com grande frequência, para shopping, abastecimento, não sei o que, eu pago muito menos do que os outros pagam. Eu não pago aquela tarifa básica e eles me devolvem cashback. Eles não me pagam, cobram a menos no pedágio, mas eles me dão um cashback na minha fatura. Então, no meu cartão vem lá e quando eu olho, para mim, vale muito a pena, você entendeu? Então, assim, isso dá para ser implantado nessa tecnologia de pedágio também, que eu tenho certeza que a FIP vai estudar isso da melhor maneira possível para ser mais justo o pedágio, que realmente é injusto com os moradores lá, com certeza. Hoje a gente percebe que é muito injusto, principalmente para quem mora ali. Que só vai ali visitar o amigo, que só vai ali visitar o parente. Naquela região. A concessão que vocês estão estudando é para quanto tempo? Aí vai depender da modelagem. O limite, se não me engano, são 35 anos. Mas depende da modelagem. Depende do valor. É justamente quanto maior, mais barato fica o pedágio. Você consegue diluir os investimentos. É por isso. Estou falando da lei, até 35 anos. Da lei. A lei diz que até 35 anos você pode fazer uma concessão. O Transcol foi de 25 anos mais 15, então não chegou. Então vai depender muito da modelagem, porque quanto mais tempo, mais barato fica, porque você dilui o custo do sistema. Não o OPEX, que é a operação, né, mas a parte de investimento. Como não vai ter, então ela acaba sendo bem mais barata. Existe a possibilidade de fazer só a ponte?
só a concessão, tudo vai ser analisado. Aí, com todas as alternativas, Porque vão talvez ser postas na mesa. Eu sei que a ponte é algo mais complexo, né? Todas as alternativas vão ser postas na mesa. Só assim, é uma rodovia que ela passa por um processo de que ela tem um atendimento ao usuário, ela tem tudo isso. Se você perder, isso seria muito ruim. A gente não pode perder essa qualidade de intervenção dentro do sistema. Porque a grande, assim, Fábio, eu acho que a grande conquista foi a faixa duplicada, né? Sim, a duplicação. A estrutura que foi feita ali. Quando a gente pagou o pedágio naquele primeiro momento, foi para conquistar isso. Sim. Isso foi conquistado. Hoje, para o estado da manutenção, o Aurélio até falou assim, não, isso é simples para a gente fazer um trabalho de manutenção daquela... Mas não teria um serviço que eles têm hoje. Não. Por exemplo, o recolhimento de animais, não tem. Só naquele trecho da Rodovia do Sol, eu não tenho acesso a todos os valores ainda, mas é um valor bastante significativo mensalmente, assim. Então, é um serviço que tem um custo, porque você tem que deixar equipes à disposição, o trato com o animal é totalmente diferenciado, você tem que ter veterinário contratado, eles têm médico contratado, eles têm uma série de serviços para garantir esse serviço ao usuário. São então, duas reservas, são discussões bem complexas. Só estou levantando algumas... Sim, mas é importante. A gente sempre conversa sobre a operação das outras rodovias, que são responsabilidade minha, e a gente tem muita vontade de trazer uma cara de concessão, de ter um carro do DR rodando para dar assistência a quem sofreu um acidente, de ter um carro do DR para recolher um animal, para ter tudo isso. Mas aí eu adianto para o senhor, não há orçamento disponível para isso em todas. O que a gente está bolando lá é algo para melhorar alguma coisa num valor que a gente consiga não cobrar o pedágio. Por exemplo, lá na Rodovia do Sol é toda monitorada por câmeras, esse processo tem que aprimorar, na verdade, tem que melhorar esse monitoramento, é importante. Só a questão da iluminação, a iluminação pública não faz parte da concessão. É prefeitura. Municipal. Tem inclusive na taxa de cobrança, existe lá, todo mundo paga a COSIP, isso é normal. Então, nós estamos executando alguma, por exemplo, lá no estado, na Rodovia das Pandeiras, nós estamos executando, mas nós entregamos para a prefeitura depois. Então, tem que ter um plano. Nos trevos, nas novas construções, na nova construção, você pode fazer isso e entrega para a prefeitura depois administrar. Isso dá para ser colocado em novas obras. Dá iluminação. Você faz geralmente nos trevos, você pode colocar na nova, tem o valor e depois você entrega para a prefeitura fazer manutenção. O vereador aqui me adiantou que o Arnaldinho, prefeito de Vila Velha, falou que vai levar até o limite de Vila Velha. Você vai levar a iluminação. Então, assim... É uma decisão da prefeitura. Não é normal uma rodovia ser toda iluminada. Não é normal, até pela própria largura dela. Seria importante a prefeitura de Guarapari, pelo menos os trechos urbanizados, secretário. Ela é reserva. Não pode, Não, mas no meio, gente. Por causa dos animais. No meio da rodovia. Travessia de animais tem alguns problemas. Aí tem que analisar, tem uma questão que tem que ser aprovada. Mas tem travessia de gente também, gente. Não, é na área da reserva lá do parque, Paulo César. Não, mas eu estou falando, por exemplo, Recanto. Nos trevos tem urbanizado. Que ter. Vilagem ali tem o trecho que dá. Nos trevos não precisa fazer na rodovia toda, que eu creio que... Isso, até porque tem travessia de pessoas. A gente vê direto atropelamento de bicicleta ali, né? Os carros. E é por falta de visualizar mesmo. A Fátima falou uma coisa aí. Eu frequento ali a região. Quando eu saio ali à noite, tem uma assessora minha, inclusive, que mora ali na região. Quando eu saio da casa dela para voltar à noite, realmente tem hora que você fica com medo de acertar o meio-fio, porque é realmente muito escuro aquela região ali. Eu mesmo já bati ali no meio-fio. Naquele meio-fio. Chovendo. Eu estou um pouco melhor motorista, mas... Mas só um pouquinho. Mas eu concordo com... Há uma parte que nós conseguimos aí, na entrada praticamente do bairro, na iluminação. Vi, lá tem um pedacinho. Foi através da Rodosol com a parceria com a prefeitura. Isso. Só que eles ficaram de continuar. Infelizmente, só fizeram aquilo ali e nos enganaram, porque nós tínhamos um projeto para que toda a área nossa do bairro fosse iluminado. Ali na descida do Termas, a gente ali dá acidente direto, porque a pessoa exatamente vai descer ou vem subir e não vê. É onde que aí eles começam. E geralmente os contratos de iluminação, até falei com o Joel, geralmente a iluminação é bem superavitária nos municípios. Né? Geralmente tem dinheiro em caixa para fazer iluminação. É um dos poucos, e é rubrica específica, é COSIP, né? Contribuição de iluminação, né? A taxa de contribuição. Todo mundo paga, todo mês. Então, vai variando, gastou mais, paga mais. Então, assim,
Eu acho que como fruto dessa audiência aqui, nós vamos mandar um requerimento às prefeituras, duas. Aqui está bem encaminhado, né, para a gente poder avançar nessa questão também. Mas se não for feito, Fábio, a gente também bota na modelagem para entregar às prefeituras, né? Que bota na modelagem do novo. Essa questão das isenções, só que eu acho que se tiver essa cabine móvel, ela fica mais justa até do que... E a questão das isenções, porque não tinha posicionamento, né? Agora, podendo se posicionar em qualquer local, tem que calcular só quantas dessas vão ter, né? Para ficar justo também. Quantas isenções vão ser dadas. Eu estou olhando aqui, modelo de saídas. Possivelmente, pelo que eu compreendo um pouquinho de licitação, a gente não vai ter essa licitação encerrada em dezembro. Pelo que eu compreendo, não vai ter. Ok? Mesmo que tenha boa vontade, todos, né? Tem entrega para ser feita, tem finalização do contrato, definir modelagem, depois jogar na praça. Né? Então, possivelmente não vai ser feito. O que a gente gostaria de pedir é que a gente pudesse ter, nesse período, ampliar essa discussão, até para a gente chegar ao que as comunidades, né, têm de interesse. Eu sei que a gente não quer perder nenhuma conquista, mas talvez separar o trecho da ponte e o trecho da outra parte do pedágio seja o ideal nesse primeiro momento, na questão de cobrança de tarifa, né? Até para a gente sentir como é que vai ser, como é que vai acontecer. Enfim, a gente vai ter esse período aí de teste. Eu não sei se a Rodosol... Eu fiz a pergunta porque é natural que alguém que acha que não recebeu o que devia receber, que peça para continuar. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Eu desconfio, tá? A ASP está aqui, por isso que eu fiz a pergunta para a ASP. Eu desconfio que eles vão pedir para permanecer, porque não é possível que eles vão aceitar tranquilamente isso. Mas se encerrar, a gente sabe que essa licitação possivelmente não vai estar pronta. Que a gente possa ter um período ali sem o pedágio, até para a gente avaliar como, pelo menos no trecho lá de Guarapari, eu sei que a ponte é mais complexa, até por causa de segurança, uma série de outras coisas, mas que a gente pudesse garantir uma transição aí que pudesse ser discutido, secretário. Isso vai ser feito, tomar a decisão mais lá à frente, como é que vai ser o andamento de tudo isso e como é que vai se comportar e como é que vai ser todo esse processo. A gente tem que avaliar isso mais para frente, de como é que fica essa questão de cobrança, para poder a gente dar sequência. O DR já falou que não pode cobrar pedágio, né, se não tiver... Esse é o entendimento nosso lá, da nossa equipe jurídica. Isso teria que ser feito uma consulta, PGE e tal, mas no nosso entendimento, o DR, por se tratar de uma autarquia, ele não pode cobrar pedágio. Teria que ser uma concessão, etc, etc. Esse é o nosso entendimento. Concessão é essa modelagem que nós estamos tratando. Isso não foi questionado formalmente. Talvez o secretário até conheça mais que eu, que ele trabalha com isso há mais tempo. Tem outro formato que você pode fazer, como é a secretaria, é igual o Transcol. Você faz a cobrança, mas a CETUB faz a gestão. Então você pode fazer a cobrança e o DR faz a gestão. Tem formatos para isso, mas tem que agora evoluir. Vamos deixar aquele trecho sem pedágio um tempo para a gente avaliar. Fazer o da ponte. Eu acho que o da ponte realmente tem mais complexidade, foi o que você falou, diversos serviços e, enfim, tem uma série de questões, né? Ali é mais uma rodovia do Estado, uma rodovia importante, que foi importante para o desenvolvimento daquela região toda, né? Mas o Estado tem competência para assumir um trecho, que não é um trecho tão grande também, né? Um trecho, e que, como foi falado, vai ser deixado em boas condições, pelo que eu estou entendendo. A gente que trafega ali, de vez em quando, eu passo por ali, está em boas condições, então não necessita de uma intervenção imediata. Talvez fazer esse teste com a modelagem só ponte, para ver se a gente consiga livrar, né, aquela região ali do pedágio. A gente já paga tanto imposto, é muito imposto, gente, que a gente paga, IPVA que deveria ir, né, tem parquinho... Então, mas aí, deputado, tem uma discussão que eu acho que a Assembleia podia encabeçar, que é uma vontade do DR, de toda a equipe técnica do DR, que são os trechos urbanos. As prefeituras dificilmente municipalizam um trecho urbano. O custo de operação de uma rodovia do Sol não é barato, porque você tem toda a questão semafórica, acidente o tempo todo, um desgaste grande da via.
O uso da faixa de domínio é completamente inadequado naquele trecho urbano ali de Vila Velha. Então, também tem uma outra discussão. Né? Porque, assim, a partir do momento que o DR precisa de assumir os trechos urbanos... Ok. Entendeu? Então, assim, entendi. tudo tem que vir junto. Rodovia. Tudo tem que vir junto. Então, uma coisa é ficar com a rodovia, outra coisa é ficar com... Eu moro ali, urbano que eu tem moro em Itaparica. Interseção o tempo todo. Você tem prédio com 22 andares na beira da rodovia construído sem autorização da faixa de domínio. Ok. Entendeu? Então, assim, que é uma complexidade bem diferente de você operar uma rodovia. Então, assim, aí é o que o pessoal brinca, né? O pessoal das regionais. Não, beleza, se municipalizar tudo que é urbano, a gente assume o resto todo, não tem problema nenhum, né, Fábio? Que é o negócio da gente, que é rodovia, né? Nós somos engenheiros rodoviários. Ok, é uma reflexão para a gente fazer. Isso, é bem mais complexo do que parece. Ok, é um primeiro momento que a gente está discutindo aqui. Agradecer o secretário. Secretário, desde que eu... Porque assim, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Essa comissão... A gente trata de 101, 262 e Rodovia do Sol. É a primeira que a gente faz da Rodovia do Sol. Né? A 101 também, apesar de ser uma rodovia federal, eles sempre vêm nas reuniões. Apesar, eles são bem massacrados aqui, porque realmente eles não fizeram o que tinha que ter sido feito. Né? Eles têm as desculpas dele em relação a licenças ambientais, e, em parte, eles têm questões que estão corretas, mas o trecho sul está todo liberado ambientalmente, eles não fizeram também. Então, assim, a gente cobra mesmo. Então, assim, agradecer a presença de vocês, porque para a gente chegar a um entendimento, o secretário Fábio é quem vai lidar diretamente com a modelagem, né? E o grupo que foi construído. É preciso sentir o calor da panela, né? Eu acho que você está aqui demonstra, primeiro, boa vontade do Estado, tanto o Aurélio, né, todos os órgãos, a ASP, para sentir o que os moradores estão sentindo e, na hora de fazer a modelagem, falar assim, poxa, vamos ter a compreensão de sentir a dor de quem está ali naquele entorno. Né? Então, eu queria agradecer muito a presença de cada um aqui do Estado, das prefeituras, as associações de moradores, porque isso é super importante. Essa construção... quando a gente fala da dor, do problema, o secretário está aqui ouvindo, o Aurélio está ouvindo, a ASP está ouvindo, poxa, aqui eu tenho que tomar um cuidado na hora de fechar a modelagem. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês, o vereador Joel, os deputados que estiveram presentes, e encerrar a reunião e agradecendo a todos. Boa tarde. Você acompanhou ao vivo a reunião da Comissão Especial que fiscaliza a infraestrutura da BR-101, BR-262 e da Rodovia do Sol. O colegiado é presidido pelo deputado Gandini. Continue acompanhando a nossa programação pelo nosso portal de notícias, nossas redes sociais e às 10 da noite no Jornal Panorama. A TV Assembleia mais perto de você.